Olá, minha querida amiga do TEC, olá, meu querido amigo. É com imensa alegria que eu anuncio para vocês que nós iniciamos hoje o nosso estudo sobre direito de família. Direito esse tão importante no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso concurso público. Vamos iniciar hoje aspectos introdutórios e conceitos de direito de família. Então, fica aí, pega o seu material, seu caderninho, faça as anotações necessárias e vamos lá. Maria Clara, o que se estuda em direito de família? Quais são os aspectos mais importantes de direito de família? Quais são os institutos mais importantes que são estudados em direito de família? Aqui comigo no slide. Casamento, um dos principais temas cobrados em direito de família, sem dúvida, é o casamento. Outro instituto muito importante é a união estável. Cada vez mais a união estável ganha importância tanto na jurisprudência, na doutrina e, claro, nos concursos públicos, primeira, segunda, terceira fase. Importantíssimo o estudo da união estável. Relações de parentesco, muito importante. Ascendente, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Descendente, colateral, o que é isso? Tudo isso a gente vai estudar aqui quando estudamos direito de família. Filiação socioafetiva, várias espécies de filiação, assuntos muito importantes que estão em voga dentro do Instituto de Filiação. Alimentos, claro, pensão alimentícia, assunto muito importante. Bem de família, assunto importantíssimo. Bem de família voluntário, bem de família legal, aspectos importantes na jurisprudência em relação ao bem de família, e também tutela, curatela e guarda. Todos esses institutos, você pode ficar tranquilo que com essas aulas você vai estar preparadíssimo para as principais provas de concurso público que nós temos nesse Brasil. Vamos estudar com profundidade, de uma forma concisa, para facilitar o seu estudo e, claro, a sua aprovação. Aqui eu trouxe para vocês um conceito da doutrina que nos diz o que é direito de família, ou também direito das famílias. A doutrina também menciona ou direito de família ou direito das famílias. Aqui comigo no slide o conceito. Numa definição sociológica, pode-se dizer com Zanoni que a família compreende uma determinada categoria de relações sociais reconhecidas e, portanto, institucionais. Dentro deste conceito, a família não deve necessariamente coincidir com uma definição estritamente jurídica. Não é porque o direito reconhece a família que ela é um instituto estritamente jurídico. A família é um aspecto muito complexo, evolui cada dia, a gente vai ver, o direito tenta acompanhar a evolução da sociedade em relação à família, mas vocês vão perceber que muitas vezes nós estamos bem lá atrás, o direito demora a chegar no plano fático em relação à família. Ousa dizer que o direito de família é um dos direitos mais dinâmicos que nós temos, é um dos direitos que mais se evolui de forma rápida, de forma acelerada, e nós, operadores, estudantes do direito de família, temos que estar atentos, temos que fazer de tudo para que nosso direito acompanhe cada vez mais a realidade fática, a realidade social no momento em que nós vivemos. Outro trecho da doutrina sobre direito de família muito importante aqui comigo no slide. A partir do momento em que a família deixou de ser núcleo econômico e de reprodução para ser espaço do afeto e do amor, surgiram novas várias representações sociais para ela. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse trecho em relação ao direito de família?
é muito importante quando a gente está iniciando o estudo do direito de família, a gente ter a noção que o conceito de família é um conceito amplo, é um conceito aberto. A Constituição Federal trata do direito de família, nós vamos ver os dispositivos aqui ainda hoje nessa aula, e nem o Constituinte, nem mesmo a Constituição Federal conseguiu abarcar todas as manifestações de família que nós temos. Como eu falei para vocês, essas manifestações de famílias ou modalidades de famílias, espécies de família, vão evoluindo conforme a sociedade evolui. Então, isso é um conceito amplo, é um conceito aberto. Não tem como direito, e nem consegue, nem se quiser dar conta, estabelecer todas as formas de família e dizer que aquilo é aquilo, acabou e não vai mudar e é um conceito fechado. Não. Hoje nós temos, por exemplo, 5 modalidades de família que a doutrina entende correta. Amanhã a gente pode ter 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, tenha em mente que o conceito de família ele é amplo, ele é geral, não é exclusivo, na verdade, ele é inclusivo. A gente vai perceber que com a leitura do julgado, com a leitura da doutrina, percebe-se uma tendência cada vez maior de reconhecer mais espécies de família, mais modalidades de família. O que era família ontem não pode ser que não seja hoje. O que é hoje pode ser que não seja amanhã. Então, o direito tem por função, deve-se acompanhar a mudança da sociedade para adequar o direito à realidade social. Por isso a importância de saber que o conceito de família, ele é amplo, ele é geral e ele é aberto. Cada vez mais se incluem formas de família no direito brasileiro. Então vamos lá, em razão da importância do tema, toda vez quando a gente estuda um instituto, a gente começa a estudar um instituto, aqui no nosso caso Direito de Família, primeira coisa que a gente tem que procurar é lá na Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz sobre o direito de família? Trouxe aqui o artigo 226 da Carta Magna, o artigo mais importante em relação à família, não é só esse, claro, mas é o mais importante. Em razão da leitura, em razão da importância, vamos fazer a leitura desse dispositivo aqui comigo no slide. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o caput já fala que a família é a base da sociedade. Olha a importância da família, tanto juridicamente falando e, claro, socialmente falando. A família é a base da sociedade. Cabe, então, ao Estado trazer uma especial proteção para a família. E aí vem o parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Em regra, o casamento é civil e gratuita a celebração. Então, já fala do casamento, que é uma forma de manifestação da família, não é a única, claro, mas aí nós já temos que o artigo 226, parágrafo 1º, tratou do casamento. Falou o quê? Que o casamento é civil e é gratuita a sua celebração. Então, a celebração do casamento é gratuito. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Vem o parágrafo 2º e reconhece o casamento religioso. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável. Então, já vem aqui parágrafo 2º e já reconhece outra modalidade familiar, que é a união estável. Entre o homem e a mulher. Aqui, meu amigo, o Constituinte já sambou, já acabou com o parágrafo 2º, entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A gente vai ver mais lá na frente, mais de antemão, já afirmo que o STF reconheceu que é válida a união estável, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher, é reconhecido. O Estado protege o casamento homoafetivo, a união estável homoafetiva, apesar de o parágrafo 3º da Constituição Federal afirmar homem e mulher. Claro, Maria Clara, e agora? O que eu faço? Se eu estiver em uma prova objetiva e vier copiado e colado esse parágrafo 3º, que fala que para efeitos de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, eu marco essa assertiva correta ou errada? Marca correta, porque é a literalidade
da Constituição Federal. Mas, claro, se você estiver numa prova de segunda fase, você vai tecer todo o comentário da jurisprudência, é um julgado importantíssimo, um julgado histórico, em que o STF reconheceu a união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, total validade, total proteção do Estado, igualzinho, com os mesmos direitos e deveres. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, outra forma de manifestação familiar, parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui, princípio da igualdade. Acabou aquela história lá, aquele patriarcado em que o homem era o patriarca da família. Agora não, princípio da igualdade. Todos os direitos, todos os deveres são iguaizinhos para o homem e para a mulher no casamento, de acordo com a nossa Constituição Federal. Parágrafo 5º trata do princípio da igualdade. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial, por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Aqui, parágrafo 6º da Constituição Federal, tratava, da separação judicial. A gente vai ver, existe uma polêmica se ainda existe a separação judicial ou com o divórcio acabou a separação judicial e deve-se fazer um divórcio. Parcela da doutrina entende que existe sim tanto a separação judicial quanto o divórcio. Outra parcela da doutrina entende que não, que acabou a separação judicial e agora só existe o divórcio. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Aqui é o princípio da intervenção mínima do Estado em relação à família. O Estado deve intervir de forma mínima em relação à família. Dessa forma, aqui no Brasil, é livre a decisão do casal. Você pode ter 5 filhos, se você quiser, você pode ter 10, você pode não ter nenhum. Quem escolhe isso é você e seu marido, é você e sua esposa, é você e seu companheiro, você e sua companheira. Diferente de outros países em que a natalidade é controlada, aqui no Brasil não, é livre decisão do casal. Parágrafo 8º. O Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aí, dever do Estado coibir a violência doméstica. Então, pela leitura desses dispositivos, nós podemos concluir que a Constituição Federal estabelece de forma expressa 3 modalidades de família, ou seja, 3 manifestações de família. Quais são elas, Maria Clara? A gente viu, primeiro, casamento. A Constituição Federal prevê de forma expressa que existe o casamento lá no parágrafo 1º do artigo 226. Ainda afirmou que é gratuita a sua celebração, tendo efeito civil o casamento religioso nos termos da lei. Então, o casamento, uma manifestação familiar, é expressa na Constituição Federal. Segundo, união estável. Também previu a Constituição Federal, união estável entre homem e mulher. A gente viu de forma breve que o STF entendeu que também a união estável homoafetiva é reconhecida, casamento também. Então, a Constituição prevê casamento, prevê união estável e prevê família monoparental, outra forma de manifestação familiar, que é aquela comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Não é comum falar esse termo mãe solo, pai solo? Aqui é a família monoparental, em que existe uma mãe, um descendente, ou uma mãe e vários descendentes, ou um pai e vários descendentes. E isso é conhecido de forma expressa na Constituição Federal, a família monoparental. Maria Clara, a Constituição Federal só tem 3 formas
de manifestação da família, não é verdade? Não é isso que você está querendo dizer? É isso que está previsto no artigo 226 da Constituição Federal? Exatamente, é isso mesmo. Isso quer dizer, então, que o direito brasileiro, que o Estado não protege outras formas de manifestação familiar, ou seja, não pode ter outras formas de família? Em outras palavras, esse artigo 226 é taxativo ou existem sim e o Estado protege e o Estado reconhece outras formas de manifestação familiar? E aí, o que você acha? Pelo que você viu na aula de hoje até agora, o que você acha? Existem outras formas de manifestação familiar ou não? A doutrina é clara, a jurisprudência é clara, esse assunto já é firme, já é assente, não tem discussões. O artigo 226, a Constituição Federal, manifestou, expressou de forma exemplificativa as formas de família, as manifestações familiares. Ou seja, o direito e o Estado deve reconhecer sim outras formas de família, porque a gente viu, o conceito de família ele é amplo, ele é aberto, ele é geral, ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Eu não posso excluir formas de família, porque a família é a base da sociedade, a família é muito importante para o indivíduo e, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, deve o Estado proteger as formas de manifestação familiar. Trouxe para vocês um trecho da doutrina que comprova, que afirma que as expressões familiares, as modalidades familiares são exemplificativas aqui comigo no slide. Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do artigo 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargos de serem os mais comuns, por isso mesmo merecem referência expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos, incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito indeterminado, depende de concretização dos tipos na experiência da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductibilidade e adaptabilidade. É isso. Nosso artigo 226 da Constituição é exemplificativo, é um tipo aberto, pode-se incluir outras formas de família. Imagina aí uma criança que infelizmente perdeu seus pais em um acidente, por exemplo, e aí restou um tio, restou uma tia que cuida dessa criança. Isso não é uma família? Claro que é uma família. A família tem por base o afeto, o carinho, a educação que um familiar dá para o outro. Então, cabe aí à Constituição Federal, em um conceito amplo, em um conceito aberto, abranger também outras formas de família. Maria Clara, já percebi que esse rol aí do artigo 226, que essas formas de família que está expressa na Constituição Federal, que estão expressas, elas são exemplificativas. Existem outras formas de família. E aí, poderia abordar algumas outras formas de família que a doutrina reconhece? Claro, vamos tratar aqui das principais, mas existem ainda, além dessas aqui que eu trouxe para vocês nos slides, existem outras. Esse tema é controvertido, não existe um consenso em relação às modalidades de família. Muda de doutrina para doutrina, inclui-se um, exclui-se outro. Esse conceito de família é um conceito aberto, é um conceito inclusivo e geral. Aqui comigo, em relação ao concurso público, trouxe as principais modalidades, manifestações de família para vocês. Então, vamos lá. Primeira situação, família anaparental. Família anaparental, comum ser cobrado em prova, aqui comigo no slide. É a expressão criada por Sérgio Rezende de Barros, que quer dizer família sem pais. Vamos supor que, infelizmente, em uma tragédia, um acidente, morreu o pai e a mãe no veículo, morreu no carro, acidente de carro, e aí ficaram apenas dois irmãos. Isso não é uma família? Imagina, acontece muito. O irmão mais velho acaba ali criando esse irmão mais novo. Isso não é uma família que deve ser protegida pelo Estado? Claro que é.
família anaparental é protegida pelo Estado brasileiro, é considerado uma forma de manifestação da família. Então, a família anaparental é aquela família sem pais, não tem pai nem mãe, mas tem, por exemplo, 2 irmãos. E aqui eu trouxe para vocês a súmula 364 do STJ, uma súmula importante que reconheceu essa forma aí de família anaparental no seguinte caso: conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas. Ora, pessoas solteiras, separadas e viúvas também têm o direito de que o seu imóvel seja impenhorado. Família anaparental, muito importante, família que não tem pais, é família sem os pais, também é reconhecida pelo direito brasileiro. Família homoafetiva, constituída por pessoas do mesmo sexo, tendo sido a expressão união homoafetiva cunhada por Maria Berenice Dias. Então, foi a eminente doutrinadora Maria Berenice Dias que cunhou essa expressão família homoafetiva. E aí, claro, esse julgado, pessoal, quem tem interesse no tema direito de família, muito importante, leitura obrigatória, trouxe aqui para vocês, que o STF, no dia 5 de maio de 2011, reconheceu por unanimidade a união homoafetiva como entidade familiar. Então, o STF lá em 2011, olha só, relativamente recente, 2011 que foi reconhecida a família homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal como uma forma de manifestação familiar. Claro, família homoafetiva deve-se sim, o Estado deve dar proteção a essas pessoas, a essa forma, essa manifestação de família. Outra forma de instituição familiar, de manifestação familiar que a doutrina reconhece, é a família mosaico ou família pluriparental. Maria Clara, o que é isso? Aqui comigo no slide. Família mosaico é aquela decorrente de vários casamentos, uniões estáveis ou mesmo simples relacionamentos afetivos de seus membros. Por que mosaico, Maria Clara? Esse conceito mosaico, família mosaico, essa denominação, veio das várias cores e várias origens que tem a família mosaico. Um exemplo para facilitar. João era casado com Maria. Desse relacionamento tiveram 2 filhos. E aí, por outro lado, tinha Luísa casada com Pedro, também 2 filhos. E aí divorciaram. João casou com Luísa e aí estão juntos agora. Agora nós temos uma família mosaico, porque juntou os filhos de João com os filhos de Luísa de outro casamento, e aí eles também tiveram um filho. Então, a família mosaico é aquela família que vem de várias uniões estáveis, de vários casamentos, pessoas que casam, têm filho, divorcia, casa de novo, tem filho, divorcia, casa de novo, tem filho, divorcia. E aí essa família toda, ela é protegida pelo Estado, ela é reconhecida como uma família mosaico, por isso várias cores, várias origens diferentes. Então todo mundo é família. É muito comum hoje em dia a família mosaico e, claro, o Estado deve reconhecer a proteção da família mosaico. E aí, além da Constituição Federal, que expressa as modalidades de família, essas 3 modalidades, a doutrina traz outras, e nós temos também legislações especiais que trazem o conceito de família, aqui comigo no slide. Na esteira do entendimento de inclusão e alargamento de proteção, leis específicas trazem conceitos ampliados de família, havendo séria dúvida se tais construções devem ser utilizadas apenas nos limites das próprias legislações ou para todos os efeitos jurídicos. Por exemplo, Lei Maria da Penha traz um conceito ampliado de família. E aí se tem dúvida se deve se aplicar esse conceito de família somente para a Lei Maria da Penha, já que foi essa lei que definiu o Instituto de Família, ou não, já que é mais benéfico para a comunidade, aplique-se esse conceito também no geral. Surge uma dúvida, mas a tendência é que a gente vê tanto na doutrina quanto na jurisprudência de que deve se aplicar sim conceito mais amplo, mais aberto de família. Olha só, a Lei Maria da Penha dispõe lá no seu artigo 5º, inciso 1, que se deve entender como família a comunidade formada por indivíduos
que são ou se considera aparentados, unido por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Imagina aí você que reside, que mora com a sua colega de faculdade e tem a sua colega como a sua família. É uma pessoa que te ampara, você está doente, ela cuida de você, ela está presente com você nos principais momentos da sua vida, seja nas vitórias, seja nas derrotas. Essa sua colega, por exemplo, de faculdade, de universidade, pode sim ser considerada a sua família de acordo com a Lei Maria da Penha, porque é um conceito amplo, é um conceito aberto, é um conceito inclusivo, cabe ao Estado proteger as entidades familiares. Não é importante, aqui não tem importância apenas o sangue, o aspecto biológico, não. O afeto, o carinho, a atenção. A gente sabe que muitas vezes na vida, pessoas fora da nossa família, que não são familiares, estão mais presentes conosco, até várias vezes, do que a própria família. Então, por que o Estado não reconheceria essa forma de proteção, essa forma de família, essa forma de manifestação de família? Então, o conceito mais aberto que existe hoje na nossa legislação, enquanto estou gravando aqui essa aula, é de família, claro, é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei que mais amplia o conceito de família, porque diz o quê? Que são considerados família indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, independente se tem sangue, se é do mesmo sangue, se é parente ou não, seja esse laço natural ou por afinidade. Então, uma amiga sua que mora com você pode ser considerada sua família, de acordo com esse conceito amplo. Outra situação, olha só. A antes denominada nova lei de adoção consagra o conceito de família extensa ou ampliada. O que é família extensa ou ampliada? Que vem a ser aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Imagina aquele filho que mora com a avó, tão comum uma criança que mora com a avó, família extensa ou ampliada. Uma criança que mora com um tio, que mora com uma prima, família extensa ou ampliada. Foi a alteração do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma coisa importante que você pode estranhar um pouco. E família? Família é considerado o quê? É uma pessoa jurídica? Família tem registro lá no cartório, tem registro na junta comercial? O que você acha? Trouxe aqui para vocês porque esse debate já existiu. Antigamente discutia a doutrina se família seria pessoa jurídica. O casamento tem registro, sim, no registro civil das pessoas naturais, registra o casamento. A união estável, em regra, não se registra união estável, entidade informal. Entende-se que família não é pessoa jurídica. Pode vir aí um concurso mais puxado, mais complicado, te perguntar: e aí, família é pessoa jurídica? Não, família não é considerada uma pessoa jurídica. Imagina ter um sócio na família, existe isso, sócio, balanço, nada disso. Família não é considerado pessoa jurídica. Agora trouxe para vocês o que diz a doutrina moderna. Antes também não existia essas características de família. A doutrina moderna que vem trazendo características da família, e eu trouxe as mais importantes, que são as três, as que a doutrina mais manifestam são as seguintes. Na atualidade, família tem três características. Primeira, socioafetiva, baseado no afeto. Então, para ser família, tem que ter afeto, tem que ter carinho, tem que ter atenção, tem que ter proteção. A família é baseada no afeto. Já foi em tempos remotos a família baseada no patrimônio e na reprodução apenas. Hoje não. Família é baseado no afeto, no carinho, no amor, na compaixão. Segunda característica da família, eudemonista. Maria Clara, que palavra feia é essa? Que é isso? Que característica é essa da família? É um espaço de apoio para que cada um dos seus entes realizem os seus projetos de vida, felicidade. Então, a sua família tem por finalidade te proporcionar
o seu propósito. A família tem por finalidade deixar você uma pessoa feliz, que você seja um indivíduo feliz, com valores, com princípios. Isso é uma característica da família. E por fim, característica aqui no sentido de anaparentalidade, que pode ser formado por pessoas que não guardam parentescos entre si. Pessoas que não guardam parentescos entre si, aqui uma característica da família. E é isso, nós finalizamos por aqui esses aspectos introdutórios, conceito de direito de família, as várias manifestações de direito de família, as características do direito de família. Mas claro, é só a primeira aula, fica aqui comigo. Assista as próximas aulas sobre direito de família, aulas importantíssimas que eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, se ficar alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição de vocês. Bons estudos, façam muitas questões e até a próxima. Tchau, tchau!